Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão. Eu sou o André Ferreira, comigo tenho o Francisco Gomes e antes de começarmos o nosso programa com os habituais pontos prévios, só celebrar aqui uma efeméride positiva para nós. Celebramos então os 400 programas aqui de Liberdade de Expressão. Um agradecimento à Maria João em especial, mas também a todo o staff da Terra Nova por nos terem permitido começar a ter aqui este programa, o nosso tempo de antena, nem que seja 15, 10 minutos já é o suficiente para nós fazermos amizades e amizades pesadas de algumas semanas, mas 400 programas parece que foi ontem que nós começámos, pronto, inicialmente estávamos os quatro em frente à Maria João a fazer o primeiro direto e já se passaram 400 programas pela frente acho que já podemos dizer que já temos vindo a ter uma melhoria significativa e positiva e, portanto, um agradecimento uma vez mais por estes 400 programas e que venham mais 400 daqui para a frente, que é para nós também continuarmos a fazer as nossas amizades semanalmente. E agora, começando o nosso programa normalmente, e começando nos pontos prévios, dar os parabéns a Paulo Lino, que se sagrou campeão do mundo em atletas com síndrome de Down no peso de menos 60 quilos no judo. Portanto, aqui um ponto positivo para este atleta português. Repete a vitória que tinha feito em 2019. Portanto, nós pedimos desculpa desde já que em 2019 não mencionámos esta vitória de Paulo Lino. Estamos a mencioná-la agora para ver se nós nos redimimos, mas parabéns a Paulino por esta vitória neste Campeonato do Mundo para os atletas de judo com síndrome de Down. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova, juntar-me aqui, como é lógico, ao conceito de alegria pelo programa 400, são muitos, muitos programas, diversos formatos e organizações foram feitos, porque a história é assim, a vida é assim, e acabou por nos permitir ser assim, mas agradecer à Maria e ao João e a toda a equipa da Rádio Terra Nova, que apesar desses formatos, dessas mudanças, sempre nos apoiaram e sempre estiveram connosco, e aqui estaremos disponíveis para mais 400 programas. Os senhores ouvintes com certeza vão ter aqueles 15 minutos em que podem ouvir alguém a reclamar um bocadinho sobre o mundo e de vez em quando a trazer notícias positivas. Passando para Paulino, dar-lhe os parabéns pela conquista desta medalha. Nós muitas vezes esquecemos muitas medalhas, muitas coisas, nós pedimos desculpa a nós esquecemos. Infelizmente acaba por escapar, mas dar muitos parabéns a Paulino por esta conquista. Falamos muitas vezes da importância do não futebol, de não coisas além do futebol e de atletas paralímpicos. E aqui é mais um atleta que merece todo o nosso reconhecimento e os nossos parabéns por este título de campeão do mundo. E por falar de campeões do mundo, vamos falar de uma tetracampeã do mundo de skate, a Raíssa Leal, é o nome de quem nós vamos dar os parabéns. Hoje não é porque ele foi outra vez campeã do mundo, mas sim porque nós, como os senhores ouvintes sabem, e que é um programa 400, é um programa especial, nós gostamos de chatear os grunhos e dar os parabéns a Raíssa Leal hoje é chatear um bocadinho os grunhos. É uma atleta brasileira do skate que se tornou muito famosa a partir das Olimpíadas de Tóquio, quando ganhou a sua primeira medalha olímpica, uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e depois ganhou a de bronze em Paris. Ela que é conhecida no mundo de skate como a Fadinha, porque se tornou viral aos 6 anos por andar de skate vestida de fada, acabou por estar envolvida em alguma polémica nas últimas semanas, uma vez que ela assumiu uma relação publicamente, uma relação amorosa publicamente com a influenciadora brasileira Duda Wilken, e houve pessoas nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, no X, antigo Twitter, que falaram e que disseram que ela não tinha ganho e estava a perder coisas por causa de ter assumido esta relação. Uma coisa absolutamente inacreditável e grunha de se dizer. No entanto, a atleta comprovou que isso não era verdade, ganhando isto domingo a passagem SLS Rio Takeover. É uma etapa que permite a classificação para o Super Crown, na tal grande final do Campeonato do Mundo de skate, que ela é tetracampeã, e venceu-a no passado domingo, dominando os adversários, e por isso parabéns a Raíssa Leal, porque os dá os parabéns a Raíssa Leal, chatear os grunhos, e nós gostamos muito de chatear os grunhos, principalmente no nosso programa 400, e mais uma vez parabéns a Raíssa Leal. Sim, não acrescento mais do que aquilo que o Francisco disse. Dar os parabéns a Raíssa Leal exatamente por estar a chatear os grunhos. Sei que não é de propósito, obviamente, porque se está num relacionamento é porque gosta da pessoa, não é só para querer chatear, mas está a fazer algo que se está a irritar os grunhos e ela está a marimbar-se para aquilo que eles dizem e continua a ganhar ainda por cima, é porque é uma pessoa excelente e quem nos dará a nós termos aqui a Raíssa Leal também para fazer o programa connosco, para fazer amizades, porque hoje grunhos, estamos cheios de grunhos no programa hoje, mas Raíssa Leal, atenção que, nem Paulina, atenção que não são grunhos como os outros. Passando agora para o próximo ponto prévio e um ponto E positivo. Diz, desculpa diz. André, daquilo que eu ouvi, a Raíssa Leal é uma pessoa que parece espetacular.
Pronto, e esperemos que sim, e pelo menos tudo prova que o seja. E agora, falando do próximo ponto prévio e daquilo que vai passar por Portugal no dia 12 de agosto, esta semana, vamos ter destaque para um eclipse solar total, que vai ser visto totalmente na região transmontana, do Nordeste transmontano, e vai ser de forma parcial no resto do território continental, mas é um ponto positivo porque vamos poder ver um eclipse total do Sol e acho que é muito bom, muito positivo o mundo que às vezes nos dá estas coisas da natureza tão bonitas. Acho que é importante nós, já que podemos ver, o possamos assistir mesmo presencialmente e com todos os apetrechos necessários e preparados e próprios para o caso. Não olhem, evitem olhar neste caso, não olhem mesmo para o Sol com óculos normais, com óculos de sol, olhem mesmo com óculos próprios para ver eclipse solar, porque não, senão depois vão prejudicar a vossa visão e não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas aproveitem com toda a segurança possível e são aqueles acontecimentos quase únicos que acontecem na nossa vida. Portanto, é aproveitar no dia 12 de agosto, não se esqueçam, no fim da tarde, para quem o quiser ver, já há muita gente maluca à procura dos óculos próprios nas farmácias, mas esperar que toda a gente o consiga ver, porque calha ali numa hora boa para as pessoas verem, já estão em casa depois do seu trabalho. Portanto, aproveitem, vejam este eclipse solar, mas com todas a segurança necessária. Assim, é importante, é raro conseguirmos ver este fenómeno em Portugal e agora que podemos ver, vamos aproveitar e mais uma vez tenham cuidado, tenham segurança, porque é muito importante mesmo que façamos com segurança, porque é um fenómeno bonito de se ver, mas não queremos não podemos nem devemos sair com os olhos desse momento único e raro de podermos ver. E agora vamos passar para o nosso tema da semana. Acabou o Campeonato do Mundo, mas Gianni Infantino continua com força a querer participar neste programa. Podíamos ter ligado, nós também não lhe dávamos espaço de antena, porque não temos paciência para ouvir o presidente da FIFA, mas poderíamos transmitir aquilo que eu lhe disse ou não. Aquilo que o presidente da FIFA diz muitas vezes não deve ser ouvido, porque infelizmente temos que ouvir e custa-nos muito. Mas dar também aqui a nota que vamos falar acima de tudo, aquela polémica que se fez sentir nos últimos dias por causa do tal investimento privado no Campeonato do Mundo, que chocou muita gente, uma vez que o objetivo seria aumentar as receitas da FIFA, numa altura em que a FIFA nunca fez tanto dinheiro em receitas em vendas de publicidade e direitos televisivos. Ou seja, na altura em que o Campeonato do Mundo não precisa de mais receitas, Infantino diz vamos ter mais receitas. É um bocadinho ao contrário que funciona. Eu ainda me lembro quando Infantino foi apresentado como o Messias Salvador da FIFA e que rapidamente se percebeu que era outro cavaleiro do Apocalipse que lá estava fazendo Blatter parecer um santinho. A questão começou logo com o Mundial, com a confusão toda que houve no Mundial, nomeadamente aquela retirada daquele cartão vermelho ao jogador norte-americano que deu muita polémica e que a FIFA, que Infantino, desculpa, as redes sociais da FIFA, não vamos dizer que foi Infantino, as redes sociais da FIFA vieram dizer, numa clara citação Infantino, mas pronto, vieram dizer que as federações que estão a criticar a FIFA fazem o mesmo. Há uma pequena diferença, é que as federações que fazem essa retirada de cartões, julgamento de cartões, nos estatutos dos seus campeonatos têm que se possa fazer. No estatuto do campeonato da FIFA, isso não se pode fazer. Há uma pequena diferença. Tirando o facto da realidade ser diferente, estava tudo bem naquele comunicado. A realidade não concorda com aquilo que Infantino diz. É uma coisa que acontece muitas vezes. Mas agora, passando para isto, esta ideia que Infantino teve, que lhe deu o nome pomposo de FIFA Forward Enterprise, acabou por não avançar, uma vez que teve uma grande falta de apoio por parte das confederações, nomeadamente a CONCACAF, a UEFA e a Confederação Asiática, as principais que não concordaram, a CONCACAF é da América do Norte, que não concordaram nem um bocadinho com a decisão da FIFA, a UEFA inclusive avançando com um boicote de clubes e seleções de todas as modalidades, todos os géneros, em relação a participações e competições da FIFA. A FIFA Infantina acabou por retirar esta medida após saírem várias notícias sobre isto e as redes sociais da FIFA a servirem de defensoras de Infantino a irem comentar todas essas notícias. Acabou por não surtir nenhum efeito porque o público não acreditou, as federações também não acreditaram, ele ficou completamente politicamente isolado. A Arsène Wenger foi uma das pessoas que se afastou criticando publicamente e o grande momento que se tornou um apocalipse desta ideia de Infantino foi o facto de Carlos Cordeiro, um dos seus conselheiros mais próximos, se não mais próximo, se ter retirado dizendo que não pode estar numa organização que tem este tipo de ideias. E é claro, o futebol não pode só ser dinheiro. Logicamente que há muito interesse financeiro no futebol, é um grande negócio,
mas não pode ser só assim, não pode ser visto só assim. Infantino deu completamente um tiro nos pés. Depois de toda a polémica que ele estava em relação ao Mundial, mostrou a sua arrogância, não é o último, não é o único, mostrou a sua arrogância ao não falar, ao querer falar e ao querer ter esta ideia. Acabou por cair, a ideia ainda bem, esperemos que Infantino caia, vai haver reeleição na FIFA em breve. Infantino é um forte candidato, como é lógico, porque há muitas federações que eu apoio, nomeadamente federações que as pessoas olham e têm pouca confiança em relação à relação delas com o Infantino. Fica aqui a notar-se, ou várias federações falaram, fica aqui a notar-se o silêncio, acima de tudo, da Federação Portuguesa de Futebol, que devem estar. Se calhar conseguimos um áudio daquilo que o cidadão Pedro Proença disse, porque o que o presidente Pedro Proença disse, ninguém sabe o que é que foi. Sim, relativamente a isto já lá vamos, mas relativamente a Gianni Infantino, concordo com tudo o que o Francisco disse. Acho que é uma ideia completamente descabida de Infantino, ou Infantinho, uma alcunha que eu carinhosamente lhe dei aqui sem querer num programa há umas semanas atrás, mas não faz sentido sequer este tipo de ideias de privatizar o Mundial quando o futebol deveria ser para o povo, para o público em geral, e de uma forma mais acessível, acaba por se estar a transformar numa coisa monetária completamente desnecessária. E acho que isso, ainda bem que espero eu que não vá para a frente, mas Infantino está cada vez a perder mais a sua credibilidade. Ele, se era visto como o tal Messias da FIFA, já está a começar a ser visto, como o Francisco dizia bem, como um dos cavaleiros do apocalipse da FIFA. E tudo começou com o Mundial do Qatar, da forma como foi, daquelas notícias que nós vinhamos trazendo aqui relativamente a isso, e acabou por se notar ainda mais neste Mundial dos três países, do Canadá, dos Estados Unidos e do México, e principalmente agora com esta pós-ideia do Mundial de privatizar o Mundial. Acho é uma ideia completamente descabida, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fazendo a passagem já para o próximo tema, Pedro Proença, só não fala nada porque provavelmente está ocupado ainda a ouvir os áudios que foram publicados estas últimas semanas sobre ele antes de ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em que ele falava dos muitos processos judiciais que tinha o Benfica na altura, que ele era presidente da Liga. Fala também de forma pouco simpática sobre José Fontelas Gomes, atual vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e também deu ali algumas alfinetadas a alguns árbitros, dizendo que a arbitragem em Portugal era muito fraca, referindo-se apenas a um grupo de 3 ou 4 árbitros que seria minimamente competente. E eu acho que isto, para uma pessoa que na altura era presidente da Liga e que posteriormente vinha a ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acho que não fica bonito, e acho que não condiz em nada com aquilo que diz respeito à posição e à profissão de presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em desculpas públicas que ele deu aos jornalistas, e vou passar a citar, ele disse: em momento algum, opiniões do cidadão Pedro Proença ditas num determinado momento e circunstância se podem confundir com o papel atual e opiniões formais do presidente da Federação. No entanto, são exatamente a mesma pessoa. O cidadão Pedro Proença e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol também é Pedro Proença. Por muito incrível que pareça, não estou a perceber aqui esta dualidade de pensamentos, a não ser que o senhor tenha personalidade múltipla. Se for isso, eu retiro o que disse e peço desde já desculpa a Pedro Proença, mas até prova em contrário, eu acho que Pedro Proença não tem personalidade múltipla, e acho que ele ainda consegue pensar da mesma forma que pensava provavelmente anteriormente, só que agora não o pode dizer publicamente porque tem um cargo um bocadinho mais alto do que o que tinha antes. Mas é sem dúvida uma vergonha aquilo que se está a passar. Acho que Pedro Proença deveria pedir desde logo a sua demissão, porque acho que é vergonhoso aquilo que ele disse, ou que neste caso foi publicado em áudios, e espero realmente que Pedro Proença consiga sair ainda antes de conseguir provocar mais coisas graves no futebol português, porque só estes áudios já demonstraram e muito aquilo que Pedro Proença é capaz no futebol português. Sim, muito rapidamente dizer que quanto ao cidadão Pedro Proença, vou dividir. O cidadão Pedro Proença não tem nada, quanto ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, antigo presidente da Liga, acho que é uma pessoa arrogante, prepotente e completamente incompetente, como eu disse na altura em que ele foi eleito, na altura que ele se candidatou, na altura em que ele foi eleito. Volto a dizer que este foi o mesmo senhor que mais ou menos 5 meses depois de ter sido eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, após uma eliminação vergonhosa de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol Feminino, volto a dizer aqui, disse que Portugal estava bem, estava espetacular e era a primeira participação de Portugal no Campeonato Europeu de Senhoras. São palavras de Pedro Proença. Se calhar naquela altura era o cidadão Pedro Proença que empurrou o presidente e falou naquela altura. Enfim, e é tudo por esta semana. Para a semana cá estaremos para fazer mais amigos por Portugal e pelo mundo. Até para a semana. Até para a semana.